Opa, pessoal, vamos lá escalar, fazer a escalação da quarta rodada do Cartola, escalação final. Vou confessar para vocês, tive bastante dificuldades por entender que a possibilidade de saldo de gols está bastante reduzida. Lembrando que 3 partidas não serão válidas e, portanto, 6 times não estarão contando, e isso reduziu bastante as nossas possibilidades. Então vamos lá, vamos para a escalação então. Eu vou começar com o técnico Juan. Vai não, começa com o goleiro. Que porra é essa? Qual o problema de eu começar com o técnico, cara? Que começa pelo técnico? Caraca, Só quer deixar minha vida difícil editando, né? Pô. Começa pelo goleiro, pode começar. Começando pelo goleiro. Carlos Miguel é o meu goleiro. Aí não preciso falar o resto, né? Bom, eu acho o Palmeiras uma das equipes mais fortes, se não a mais forte do campeonato hoje, nesse momento, né? E acredito numa defesa muito sólida do Palmeiras. Se você analisar como todo, é uma defesa muito forte. Acho interessante que o Fluminense não é um time ruim. Acho que vai oferecer boas alternativas para defesas, porque tem caras muito bons ali na frente, Kennedy, Serna, Lúcio Acosta. São pessoas que vai exigir, de alguma forma, eu acho, não vai ficar inteiramente recuado, acho que vai, de alguma forma, exigir defesas do Palmeiras. E acho que o Carlos Miguel é um cara que, até de certa maneira, é espalhafatoso, mas eu acho que é um cara que pode dar boa segurança ali na defesa e fazer bons pontos. Lembrando que ele precisa relativamente pouco para valorizar. O Carlos Miguel precisa de aproximadamente 5 para valorizar. Acho razoável, se garante o saldo de gols e algumas defesas, pode dar bom. Laterais, vou com Mateuzinho. Porra, o Mateuzinho ainda tá bravo, porra, com Arroio, cara. Pô, esquece isso, cara. Mateuzinho, cara. Mateuzinho é um cara que, ainda que tome um gol, acho que ele pode produzir a média básica. E é nisso que eu estou focando na defesa. Como eu acho que o saldo de gol vai ser muito complicado, vamos focar em caras que têm potencial. Mateuzinho, pelo preço que ele é, eu acho que o potencial dele é alto. Se Corinthians consegue segurar defesa ou ataque do Cruzeiro, eu acho que ele pode pontuar bastante. E se a gente olhar para cartoletes, ele precisa de 7. Pelo preço que ele tem, eu acho que pode ser uma boa opção. Vou entrar com o Mateuzinho pela média básica. Não estou pensando em saldo de gol só, hein? Média básica. Segundo lateral, vou com Piquerez. Boa! Piquerez é um cara que tem potencial de ataque muito forte, participa muito muito ofensivo, participa muito dos gols do Palmeiras e faz gols também. Então eu estou acreditando na defesa do Palmeiras bastante, eu acho que pode realmente garantir o saldo de gols, é o time mais forte, mais sólido, e eu acho que vai jogar em casa, com a torcida e tudo mais, acho que Piquerez é uma boa opção. Se você não tiver cartoletes, Kelvin, ele não tem a ofensividade, ele tem desarmes, ele tem uma outra configuração. Se você tiver menos cartoletes, entra com Kelvin. Zagueiros, vou com Luan Pérez dos Santos. Luan Pérez. Eu vou falar pra você, cara. Luan Pérez dos Santos. Assim, real, vou ser honesto com vocês, era o que deu as minhas cartoletas. Eu realmente, dentre as opções, talvez o Santos é a menos pior, digamos assim. Porque acho que o Santos precisa ganhar, jogar, até porque foi desclassificado recentemente. Quem acompanhou o Campeonato Paulista sabe disso. Então, os caras precisam dar resposta dentro de campo. Vai jogar com o Vasco, sem Felipe Coutinho. Acho que com a saída do Felipe Coutinho, o Santos aumentaram as chances do Santos. Por essa razão, e principalmente por não ter cartoletes para formar esse time, eu entrei com o Luan Pérez, do Santos.
Meu segundo zagueiro é o Murilo, cara. Pô, mas esse é o Josh Hart, cara, jogador de basquete, cara. Porra, põe o Murilo aí, cara. Porra, Murilo, cara, é o meu segundo zagueiro. O Murilo, cara, é simples, gente. Pessoal, é assim, eu tô entrando com o Palmeiras, confiando que o Palmeiras é o time mais forte e a defesa mais sólida que tem nesse campeonato. Murilo, além de fazer média básica boa, ele é um cara que potencialmente pode fazer gols. E ele não precisa de muito para valorizar. É cerca de 2,90, eu acho, por aí. Então, realmente, é um cara que tem um potencial alto, com um nível para valorização muito baixo. E se realmente for um jogo interessante, de muitas alternativas, ele pode, além de potencialmente fazer gols, também fazer desarmes. O Murilo é o meu zagueiro. Galera, vocês estão curtindo os vídeos? Eu estou tentando bater uma meta de 3 mil até o final do mês. Dá uma força lá pra gente, se inscreva lá. Meio-campistas. Vou com Patrick de Paula, do Remo. Patrick de Paula é o seguinte, eu acho que ele tem feito uma média excepcional. Eu acho que é uma boa alternativa, um bom jogo. Eu acho que vão ter muitos gols, ou potencialmente muitos gols, porque são dois times que têm uma defesa horrorosa, mas produz, no caso do Remo, um ataque interessante. Então, o Patrick de Paula eu acho que pode funcionar muito bem, eventualmente fazendo desarmes e assistências. Seria ótimo se ele fizesse um gol, mas vai jogar em casa, vai jogar com a torcida, e eu acho que é um time que tem feito isso, jogado muito para frente, tomado muitos gols atrás também. Então, por essa razão, eu vou entrar com Patrick de Paula. O meu segundo meio-campista vem justamente desse jogo, Alan Patrick. Acabei de dizer, pessoal, é um time que toma muito gols, o Remo. E acho, apesar de eu colocar bem claro aqui, o Alan Patrick não está nos seus melhores momentos. Eu sei disso. Mas é o cara da falta, é o cara da assistência, é o cara do escanteio, é o cara do pênalti. E se acontece nesse sentido, como é uma defesa que toma muitos gols, ele pode eventualmente fazer participação também no jogo contra o Remo e fazer eventualmente assistências e tal. Então eu acho que pode ser, é uma aposta, porque ele não vem jogando excepcionalmente bem, mas é o cara diferente, é o cara que tem potencialmente muitas alternativas para pontuar bem. Se dermos sorte, esse cara pode pontuar e trazer uma boa valorização. Meu terceiro meio-campista é o menino Ney. Neymar, gente, eu sei, tá caro, 19 cartoletes, não tá barato, entendo, acho perfeito. Porém, para uma valorização, ele precisa de 7. Eu acho que ele tem muito potencial de pontuação, é um cara que bate pênalti. Tudo bem, tem o Gabigol, mas Gabigol com o Neymar, acho que o Neymar pega a bola e fala, daqui é minha, vou bater o pênalti. E o Gabigol vai aceitar isso, cara. Não tem, na minha visão, é ele o cara que vai bater o pênalti. Falta ele que bate, escanteio é ele que bate. Então ele tem muito potencial de ponto. E vamos lá, o Santos perdeu recentemente, se desclassificou do Campeonato Paulista, perdendo para o Novo Horizontino. Não jogou nada, Santos não jogou nada, ok. Mas o potencial que esse cara tem, ainda mais para querer dar uma resposta para a torcida, eu acho que o Santos vai vir com mais força. Vai vir com uma certa obrigação de ganhar. E isso pode gerar bons pontos. Fazendo uma análise desse último jogo do Campeonato Paulista, ele teria pontuado 4,40. É uma pontuação horrorosa? Não, não é. É uma média básica interessante. Por quê? Ele não fez nem assistência, nem nada. Então ele não teve nada que justificasse. Se ele faz um gol, ele faria 12 pontos. Então é nisso que eu estou apostando e por isso eu vou com o menino Ney. Vamos para o ataque. Pro ataque, eu tô indo com Flaco Lopes. Fraco Lopes. Não. Flaco Lopes. Pessoal, vamos lá, vamos raciocinar. Vem comigo, vamos lá. Palmeiras é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E para essa rodada, sem nenhum atacante do Palmeiras, eu acho loucura.
Então, vamos lá. Por que então não entrou com o Vitor Roque? Pô, Vitor Roque, na minha opinião, é a melhor opção. Mas, vamos dar uma olhadinha no preço dele, é para lá de 19 cartoletas. E tem mais, para valorizar, esse cara precisa quase 15 pontos para começar a valorizar. Não dá, gente. É muito caro, realmente muito caro. Então, como alternativa, e acho uma alternativa muito válida, vou entrar com o Flaco Lopes. Flaco Lopes é, assim como o Vitor Roque, um dos principais atacantes, um cara goleador, ele tem média básica, é um cara que está bem. Eu acho que tem muito potencial para fazer gol e ele precisa de aproximadamente 7 cartoletas. Então, se ele faz um gol, ele já não vai negativar, você não vai ter perda de cartoleta. Então, eu acho, como o Palmeiras é o time que mais fez gols no campeonato, acho uma alternativa muito válida. E eu vou entrar com Flaco Lopes. Meu segundo atacante, eu vou com Aleph Manga. Cara, eu sei que às vezes o pessoal tem preconceito. Pô, Aleph Manga do Remo. Eu falei para vocês, quando eu botei no meio de campo, Patrick de Paula, eu tô apostando nesse combo, tá? Porque é um time que tem feito muitos gols. Ele se descuida completamente da defesa, toma muito gol, mas ele produz ataque. E a referência do ataque do Remo contra uma defesa que, na minha opinião, tá muito frágil, do Inter, eu acho, e ele sendo a referência, Aleph Manga sendo a referência do Remo, um potencial alto para fazer gols. E eu vou entrar com Aleph Manga, do Remo. Pessoal, meu terceiro atacante vai ser Carlos Vinícius, do Grêmio. Cara, não tem. Esse cara é um monstro, pessoal. Esse cara, se a gente pegar o retrospecto desse cara nos últimos 10, 15 partidas, esse cara é um monstro, vem fazendo gol atrás de gol. Então, é um cara que, não é só na minha escolha, acho que ele é quase unanimidade no Brasil. Ele vai estar sendo escalado, acho que é o mais escalado, se bobear, nessa quarta rodada. E eu vou com ele, ele vai ser meu capitão. Lembrando que o Atlético Mineiro, pessoal, que é o jogo que o Grêmio vai fazer, vem sofrendo muitos gols. Lembrando que a última partida do Atlético Mineiro empatou 3-3 em casa na MRV contra o Remo. Então, assim, eu acho que contra o Grêmio, jogando em casa, com a sua torcida, enfim, acho que pode tomar gols o Grêmio, mas eu acho que pode ser ele sim realmente um jogador que possa fazer a diferença nessa rodada. Lembrando que Sampaoli recentemente foi demitido do Atlético Mineiro. Então, eu acho que toda esse ambiente, essa circunstância pode ajudar ainda mais o Grêmio nessa partida e Carlos Vinícius realmente pode ser um dos protagonistas dessa rodada. Agora vamos para o reserva de luxo. Vou entrar com Gabigol. Pô, o Santos não tá tudo isso. Sim, eu sei, mas precisa vencer. E ele é a referência do ataque. Gabigol, você ama e odeia. Ele pode ser o cara que passa 2, 3 rodadas sem fazer. Mas, potencialmente, com o Neymar em campo, inclusive, ele pode ser o cara do gol. Então, eu estou apostando que o Santos e a necessidade do Santos ganhar essa partida pode sim, realmente, Gabigol ser um cara importante nessa rodada. E ele vai ser o meu reserva de luxo. Vou apostar que ele vai fazer 2 gols nessa partida, 2 gols de Gabigol. Depois a gente vê, pessoal, não precisa me bater se não for, mas vou entrar com ele, ele vai ser o meu reserva de luxo. Vamos falar do técnico, finalmente vamos falar do técnico, depois de tomar uma bronca aqui do meu editor aqui de vídeo, vamos falar do técnico. O técnico para mim vai ser Juan Carlos Osório. Pô, mas você não falou que ele toma muito gol. Sim, é verdade, tinha algumas opções caras, tinha o Abel, vale muito a pena, mas é caro. Né? Você tinha o Mancini, eu já estou desconfiado com as partidas que vem fazendo, né? O Red Bull, sem agora, né, o Gustavo Marques. Eu já tenho dúvidas, e vendo até como está jogando também o Atlético Paranaense, eu tenho dúvidas de que o Red Bull vai conseguir segurar. Ele tem tomado muitos gols nas costas. Por essa razão, eu vou entrar com Juan Carlos Osório do Remo.
se esse cara segura o saldo de gols, vamos lá, confesso que é um pouco difícil, e também pensando no número de cartoletas que tinha na mão, eu optei em ter Juan Carlos Osório para ter o resto do time que eu acabei de falar, e acho que se ele segurar o saldo de gols, pessoal, e fizer o tanto de gols que vem fazendo, acho que pode ser uma ótima escolha, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse é meu time, então, se vocês quiserem mais dicas exclusivas, eu tenho um canal lá no Telegram onde eu divido scouts, notícias, coisas interessantes, né? Meu time de tiro curto, meu time de valorização, além de saber o meu time final, que eu entro como The Veteran, que é diferente do meu público. Enfim, clica lá, tá o link lá na descrição. É isso aí, pessoal. Fui!